Durante anos, o Rio nunca cancelou, nunca deu explicações, nunca recuou. Então, sem aviso prévio, os shows foram abruptamente cancelados. As despedidas aconteceram muito depressa, e nos bastidores, as emoções eram muito mais profundas do que qualquer um imaginava. Rumores de um diagnóstico grave começaram a abalar aqueles mais próximos a ele. Agora, pela primeira vez, o filho de Ender quebra o silêncio. E o que ele revela sugere que esta pode não ser apenas mais uma pausa. Pode ser o momento em que tudo muda. Se a música de Underhill já teve algum significado para você, curta este vídeo e inscreva-se no canal como uma homenagem sincera a ele. Em um raro e profundamente emocionante momento, seu filho quebrou o silêncio que envolvia a família. Sua voz carregava algo mais pesado do que preocupação. Carregava um tom definitivo. Havia um peso em seu tom que sugeria que não se tratava de uma doença menor ou um inconveniente de agenda. Era algo muito mais sério. Rumores sobre um diagnóstico trágico começaram a circular entre os mais próximos e, aos poucos, chegaram ao público. O que antes era uma preocupação privada transformou-se em inquietação coletiva. Pela primeira vez, uma pergunta impensável surgiu na mente de milhões de fãs ao redor do mundo. Seria este o começo de um adeus? Para entender por que esse momento pareceu tão alarmante, é preciso compreender quem Andrew Ryu sempre foi. Por mais de 50 anos, ele não foi apenas um músico. Ele era uma constante, uma presença reconfortante em um mundo que muitas vezes parece apressado e incerto. Seus concertos não eram apenas apresentações. Eram experiências compartilhadas. Lugares onde estranhos davam as mãos, onde casais mais velhos dançavam juntos, como se o tempo tivesse retrocedido por um instante, onde memórias ressurgiam a cada melodia familiar. E ele não se limitava a tocar música, ele unia pessoas. É por isso que até a menor mudança em sua rotina parecia significativa. Os fãs perceberam de imediato, especialmente aqueles que o acompanhavam fielmente há anos. Aqueles que planejavam as férias em função de suas turnês. Aqueles que o tinham visto se apresentar dezenas de vezes e conseguiam sentir quando algo estava errado. Algumas datas da turnê foram discretamente canceladas. Apresentações previamente anunciadas foram adiadas sem explicação. Para um homem conhecido por sua disciplina, energia e compromisso inabalável, até mesmo um único cancelamento pareceu estranho. No entanto, Ender não disse nada no palco. Continuou sorrindo. Acenou para a plateia, curvou-se com elegância e regeu sua orquestra com a mesma maestria que o mundo esperava. Para um observador casual, nada parecia errado. Mas para aqueles que o acompanhavam de perto há décadas, as rachaduras começavam a aparecer. As discussões online se intensificaram. Seria a exaustão? Seria a idade? Ou algo mais sério estaria acontecendo nos bastidores? Os rumores se espalharam rapidamente, como sempre acontece. Alguns sugeriam que não passava de cansaço devido às turnês incessantes. Outros temiam algo mais profundo, mas o silêncio contínuo do próprio Ender só aumentava a preocupação. Então seu filho deu um passo à frente mais uma vez. Quando falou, suas palavras confirmaram o que muitos temiam em silêncio. Não se tratava de um problema passageiro. Não era algo que pudesse ser ignorado com determinação ou charme. E.O. estava enfrentando um sério problema de saúde. O tom de voz do filho revelou tudo o que Ender tentara esconder de seu público. Transparecia responsabilidade, preocupação e a tristeza silenciosa que surge quando uma família percebe que a vida está prestes a mudar. Este era um ponto de virada para um homem que passara a vida inteira percorrendo o mundo com a música como sua linguagem e a alegria como sua bússola. Mas esse momento não surgiu do nada. Na verdade, foi o culminar de anos de sinais de alerta. Momentos em que seu corpo já havia tentado lhe dizer que algo estava errado. Para entender a gravidade desse momento, precisamos voltar à primeira vez em que a saúde de Andrew o obrigou a se afastar dos palcos. Um momento que, em retrospectiva, pode ter sido o primeiro sinal de que até os espíritos mais fortes têm limites. Muito antes dos cancelamentos recentes e do medo silencioso que se seguiu, Ender já havia enfrentado um momento que deveria ter mudado tudo. Na época, pareceu temporário, uma interrupção, algo que ele superaria como sempre fazia. Mas, olhando para trás agora, parece menos um incidente isolado e mais o primeiro aviso claro que seu corpo lhe deu. Em 2010, o que deveria ser umas férias simples na Bélgica se transformou em um alerta assustador.
Under finalmente havia se afastado do ritmo implacável das turnês, acreditando que o descanso o revigoraria. Em vez disso, acordou no meio da noite em um mundo que não fazia mais sentido. O quarto girava violentamente ao seu redor. Estava completamente desorientado, sem conseguir distinguir se estava de pé, deitado ou caindo. Para um homem que passara a vida inteira no controle dos movimentos, do equilíbrio e do ritmo, a experiência foi aterradora. Pela manhã, a confusão não havia passado. Seu corpo parecia despedaçado, como se algo profundo dentro dele tivesse se quebrado sem aviso prévio. Até mesmo as ações mais simples se tornaram insuportáveis. Ficar em pé parecia impossível. Dar alguns passos provocava ondas de náusea e tontura. Para alguém cuja vida girava em torno de se apresentar em um palco diante de milhares de pessoas, a perda de equilíbrio era mais do que física, era psicológica. Os médicos logo identificaram a causa como neurite vestibular, uma inflamação do ouvido interno que afeta o equilíbrio e a coordenação. Embora não seja fatal, pode ser devastadora para qualquer pessoa cujo trabalho dependa de precisão e estabilidade. Cada movimento provocava tonturas. Cada tentativa de recuperar o controle o lembrava de quão vulnerável ele havia se tornado. O violino, antes uma extensão de seu corpo, de repente parecia distante. O que tornava a situação ainda mais alarmante era a constatação de que Ender estava se esforçando muito além dos limites razoáveis. Ele estava conciliando vários projetos simultaneamente, preparando turnês elaboradas, aprendendo novos idiomas para se conectar melhor com o público internacional e se apresentando em condições extremas, desde calor intenso até agendas de viagem exaustivas. Mais tarde, ele admitiu que sempre viveu a vida em apenas duas velocidades, aceleração máxima ou parada total. Os médicos o aconselharam a cancelar os próximos shows, incluindo grandes turnês no Reino Unido e na Austrália. Para Under, isso era impensável. Cancelar shows não era apenas uma decisão profissional, parecia uma traição ao seu público. Por décadas ele construiu sua reputação com base na confiabilidade, em sempre comparecer, não importando o quão exigentes fossem as circunstâncias. Mas desta vez, seu corpo não lhe deu escolha. O processo de recuperação foi lento e humilhante. Exercícios simples de equilíbrio tornaram-se parte de sua rotina diária. Os fãs até enviaram sugestões e mensagens de incentivo, lembrando-o de como se sentiam profundamente conectados à sua jornada. Durante esse período, Ender foi forçado a repensar sua maneira de viver e trabalhar. Ele prometeu a si mesmo que ouviria seu corpo com mais atenção e que encontraria um ritmo mais saudável. Por um tempo, pareceu que ele havia aprendido a lição. Ele retornou aos palcos. A música recomeçou, os sorrisos voltaram e aos poucos a lembrança daquele episódio assustador foi se dissipando. Mas o corpo tem uma maneira de se lembrar do que a mente escolhe esquecer. Anos depois, sintomas sutis começaram a ressurgir. Nem sempre dramáticos, nem sempre óbvios, mas o suficiente para indicar que a tensão nunca havia desaparecido completamente. E então chegou o momento que trouxe tudo de volta à tona. Um retorno muito aguardado ao México após 6 anos de ausência. A expectativa em torno da turnê no México era palpável. Milhares de fãs lotaram as casas de shows, alguns viajando por dias apenas para vê-lo se apresentar. A atmosfera estava carregada de expectativa e gratidão. Nos 2 primeiros shows na Cidade do México, tudo parecia correr às mil maravilhas. Andrew entregou as performances com que seu público sonhava. A energia era contagiante. A conexão parecia intacta. Então, sem aviso prévio, tudo mudou. Menos de 24 horas após o segundo show, Under adoeceu gravemente. O que inicialmente parecia uma forte gripe rapidamente se agravou. Uma febre alta se instalou, acompanhada de uma fadiga intensa que o deixava quase incapaz de funcionar. Sua equipe esperava que fosse algo temporário, algo que ele pudesse superar com repouso e determinação, mas logo ficou claro que era diferente. A altitude da Cidade do México, combinada com o jet lag, voos longos e tempo mínimo de recuperação, criou a tempestade perfeita. Ender subiu ao palco depois de apenas um dia de descanso após uma longa viagem internacional. Seu corpo simplesmente não aguentava mais. Seu estado de saúde se deteriorou rapidamente e pela primeira vez o risco pareceu impossível de ignorar. A decisão de cancelar o restante da turnê foi devastadora para Ender, para sua equipe e para os fãs que esperaram anos por esse momento. Mas a mensagem era inequívoca. Não se tratava mais de uma doença isolada ou de um revés temporário.
Tratava-se de uma vida inteira de superação de limites que finalmente cobrava seu preço. E desta vez, as consequências iriam muito além de um único homem. A decisão de cancelar o restante da turnê no México não foi tomada de forma discreta. Não foi possível. A dimensão do que Ender construiu ao longo de décadas significava que, quando ele parou, o impacto se espalhou imediatamente. O que começou como uma crise de saúde pessoal rapidamente se tornou uma crise coletiva, afetando centenas de vidas nos bastidores e milhares na plateia. Para os fãs, a notícia foi devastadora. Muitos esperaram anos pelo retorno de Andrew ao México. Alguns viajaram por países, até mesmo continentes, planejando férias inteiras em torno de uma única noite de música. Os ingressos haviam sido comprados com meses de antecedência. Voos reservados, hotéis comprados, expectativas cuidadosamente cultivadas. Para esses fãs, os shows de Andrew não eram entretenimento casual. Eram marcos, momentos ligados a aniversários, reencontros e memórias para a vida toda. Nos bastidores, as consequências eram igualmente severas. A operação de turnê de Andrew era gigantesca, envolvendo mais de 120 pessoas. Músicos, técnicos, equipe de palco, equipes de logística, figurinistas e equipe de apoio dependiam da continuidade da turnê conforme o planejado. Os palcos haviam sido construídos, os equipamentos transportados, os produtos impressos e enviados. Cada detalhe havia sido preparado com precisão. Então, de repente, tudo parou. Os prejuízos financeiros foram significativos, mas o que mais doeu foi o peso emocional da decisão. Esta não era uma produção que pudesse ser simplesmente adiada sem consequências. Para piorar a situação, a turnê não estava totalmente segurada. Cancelar as apresentações significava absorver prejuízos que afetariam não apenas André, mas o sustento de todos os envolvidos. Foi um lembrete impactante de que, mesmo nos mais altos níveis de sucesso, a margem de erro pode ser dolorosamente pequena. No entanto, em meio a tudo isso, uma mensagem permaneceu constante. A saúde tinha que vir em primeiro lugar. Andrew deixou isso claro quando falou publicamente sobre a situação. Ele reconheceu a dor, a decepção e a frustração sentidas por fãs e equipe, mas também enfatizou uma verdade que não podia mais ser ignorada. Esta não era uma doença passageira, era um aviso. O corpo de Andrew estava pedindo repouso como nunca antes. Aos 74 anos, Andrew ainda se movia pelo palco com a energia de um homem muito mais jovem. Observando-o reger, rir e interagir com o público, era fácil esquecer completamente a sua idade. Mas a realidade estava se impondo. Fazer turnês nesse nível exigia voos de longa duração, mudanças rápidas de fuso horário e apresentações em ambientes fisicamente exigentes. A cidade do México, em particular, fica a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. O ar rarefeito por si só pode ser exaustivo, mesmo para atletas em excelente forma física. Até mesmo os membros da equipe de Andrew sentiram o desgaste. Seu vocalista principal teve sangramentos nasais e fadiga extrema durante as apresentações. Outro cantor descreveu o choque emocional de se apresentar para 10.000 pessoas em uma noite e no dia seguinte ser informado de que toda a turnê havia terminado. O desgaste físico e emocional não se limitava a ele. Era compartilhado por todos ao seu redor. Essa constatação marcou uma mudança de perspectiva. A conversa não era mais apenas sobre se Andrew conseguiria continuar em turnê como sempre fizera. A questão passou a ser se ele deveria ou não continuar. Pierre reconheceu que viajar para destinos distantes como o México e a Austrália talvez não fosse mais viável. Não porque Ender tivesse perdido a paixão, mas porque o custo havia se tornado muito alto. Nos bastidores, em momentos longe dos olhos do público, Ender começou a expressar dúvidas que nunca havia manifestado antes. Admitiu à esposa que já não tinha certeza se conseguiria suportar turnês com essa intensidade. A alegria, porém, ainda estava lá. O amor pela música permaneceu inalterado, mas o desgaste físico era inegável. Suas pernas começaram a tremer antes mesmo de subir ao palco. Sua energia se esvaía mais rapidamente. Um medo silencioso se instalou, um medo que ele nunca se permitira enfrentar. O medo de desmaiar durante uma apresentação. Esse medo mudou tudo. Pela primeira vez em sua carreira, Ender foi forçado a considerar que sua maior força, sua recusa em parar, poderia também ser seu maior risco. A decisão de cancelar não era mais apenas médica, era emocional.
existencial. Isso o obrigou a fazer perguntas que havia evitado por décadas. Como é a vida quando o palco não é mais uma constante? Quem é Underhill quando o mundo não o espera todas as noites? Esse momento não apagou seu legado. Pelo contrário, o fortaleceu. Revelou o custo humano por trás da magia, a disciplina por trás da alegria, o sacrifício por trás do sorriso, e tornou impossível ignorar uma verdade. Até mesmo as lendas precisam eventualmente ouvir quando seus corpos pedem para diminuir o ritmo. Essa não foi a primeira vez que Ender foi forçado a se afastar dos palcos por razões que fugiam ao seu controle. Muito antes de médicos cancelarem turnês e alertas médicos entrarem em cena, já existiam momentos em que a perda emocional por si só era suficiente para paralisar tudo. Momentos que o lembravam de que a música, por mais poderosa que seja, não pode proteger o coração da dor. Em 2016, fãs do mundo todo ficaram atônitos quando diversos shows foram cancelados repentinamente, sem muitas explicações. O momento pareceu abrupto. As especulações se espalharam rapidamente, como sempre acontece, e muitos temeram o pior. Alguns acreditavam que Under estava mais uma vez enfrentando uma grave crise de saúde. Outros temiam que a idade finalmente o estivesse alcançando. Mas a verdade, quando veio à tona, foi mais silenciosa e muito mais dolorosa. Um dos membros mais confiáveis da orquestra de Andrew havia falecido inesperadamente, pois esta não era simplesmente a perda de um colega. Era a perda de um amigo, alguém com quem compartilhou inúmeros palcos, longas viagens e momentos íntimos nos bastidores. A orquestra Johann Strauss nunca foi apenas um conjunto profissional para ele. Era uma grande família. Ao longo dos anos, celebraram juntos, enfrentaram dificuldades juntos e envelheceram juntos. Cada turnê era uma jornada compartilhada, não apenas através de países, mas pela própria vida. A morte daquele membro da orquestra atingiu Under com uma força que poucos fora de seu círculo íntimo compreendiam completamente. Ele ficou devastado. O luto se instalou silenciosamente, drenando sua energia e concentração. Pela primeira vez em muito tempo, a ideia de subir ao palco parecia insuportável. Não porque lhe faltasse amor pela música, mas porque a ausência ao seu lado era forte demais para ser ignorada. Ele precisava de tempo, não para se recuperar fisicamente, mas para vivenciar o luto. Os fãs foram pacientes, embora preocupados. Muitos pressentiam que algo mais profundo estava acontecendo, e estavam certos. Aquele momento revelou uma verdade sobre a qual Under raramente falava publicamente. Por trás das melodias alegres e da atmosfera festiva de seus shows, havia um homem que sentia profundamente, que carregava o peso emocional daqueles ao seu redor e que absorvia a perda com mais intensidade do que a maioria imaginava. Anos depois, outro incidente reabriu essa ferida pouco antes de uma apresentação agendada no Reino Unido. A notícia se espalhou. Um membro da orquestra havia sofrido um ataque cardíaco. Mais uma vez, um concerto foi adiado. Mais uma vez, a incerteza substituiu a expectativa. E mais uma vez, os fãs se lembraram de como até mesmo as rotinas mais cuidadosamente construídas podem ser frágeis. O padrão estava se tornando impossível de ignorar. Emergências, choques emocionais, exaustão física. Cada evento isoladamente poderia parecer administrável. Juntos, eles formavam um retrato nítido de um homem que vinha se dedicando por completo, sem parar, por tempo demais. Durante décadas, Ender viveu segundo uma crença simples: o show deve continuar. Não importava o quão cansado se sentisse, não importava o quão pesado ficasse seu coração, ele construiu seu legado na consistência e na presença. Seu público confiava que ele estaria lá, e ele levava essa responsabilidade a sério. Talvez até demais, pois o que esses momentos revelaram não foi fraqueza, mas humanidade. Ender não carregava apenas um violino para o palco todas as noites. Ele carregava memórias, perdas, responsabilidades e a pressão silenciosa de saber que tantas pessoas dependiam dele para alegria, escapismo e conforto. Com o tempo, esse peso começou a se instalar em seu corpo. Quando voltou para casa após o cancelamento da turnê no México, a verdade já não podia mais ser ignorada. Na quietude, longe dos aplausos e da expectativa da viagem, Ender finalmente se permitiu ouvir, não os fãs, não os críticos, mas o próprio corpo e o próprio medo. Suas pernas começaram a tremer antes das apresentações.
Sua energia já não retornava com a mesma rapidez. E pela primeira vez, ele admitiu algo que nunca havia dito em voz alta antes. Ele estava com medo. Medo de que, numa noite diante de milhares de pessoas que o amavam, pudesse desmaiar no palco. Esse medo se tornou o ponto de virada. Não se tratava mais de decepcionar os fãs ou quebrar a tradição. Tratava-se de sobrevivência, de reconhecer que a devoção, por mais sincera que seja, não pode superar os limites humanos para sempre. A decisão de diminuir o ritmo não foi tomada de forma leviana. Foi o resultado de anos de tensão acumulada, tanto emocional quanto física. E assim que essa constatação se consolidou, o futuro começou a parecer muito diferente do passado. Depois de voltar para casa, longe de aeroportos e quartos de hotel, ele finalmente se permitiu descansar como não fazia há anos. A tranquilidade do ambiente familiar pareceu estranha a princípio. Não havia ensaios para os quais correr, nem palcos para montar, nem a pressão constante da próxima apresentação. Naquela quietude, ele se deparou com uma verdade que vinha evitando há tempos. Não podia continuar vivendo no mesmo ritmo. A decisão que se seguiu foi calma, mas profundamente significativa. Ender e sua família confirmaram que os shows cancelados no México não seriam remarcados. Os riscos físicos eram simplesmente muito grandes. Viagens de longa distância, mudanças rápidas de fuso horário e agendas de turnê exigentes não eram mais algo que seu corpo pudesse suportar consistentemente. Mesmo com a recuperação, as regras haviam mudado. Daquele momento em diante, tudo seria abordado de forma diferente. Um ano de cada vez, um show de cada vez. A era das turnês globais ininterruptas, planejadas com anos de antecedência, chegou silenciosamente ao fim. Em vez de moldar sua vida em torno de expectativas e reputação, ele começou a moldar sua agenda de acordo com o que sua saúde permitia. Apresentações mais perto de casa tornaram-se prioridade, em lugares onde pudesse descansar adequadamente, se recuperar entre os shows e manter o equilíbrio. As aparições na mídia foram reduzidas, compromissos não essenciais foram eliminados. Proteger sua saúde não significava mais se afastar da música, mas sim preservar a capacidade de continuar a fazê-la. Ainda assim, diminuir o ritmo não foi fácil. Para um homem cuja identidade sempre esteve ligada ao palco, a mudança exigiu aceitação emocional tanto quanto adaptação física. Houve momentos de dúvida, momentos em que ele questionou se escolher um ritmo diferente significava abrir mão de quem ele era. Então, o mundo mudou. Durante o confinamento global, quando as salas de concerto silenciaram, Ender enfrentou um novo tipo de silêncio. No início, a ausência de música ao vivo pareceu insuportável. Ele sentia a falta da energia do público e da conexão que definia sua vida. Mas, naquele silêncio, algo inesperado surgiu. Ele encontrou conforto na simplicidade. Tarde da noite, seguindo tutoriais de confeitaria no celular, Andrew começou a experimentar na cozinha. O que começou como uma distração aos poucos se tornou uma fonte de calma. Confeitar exigia paciência e presença. Não havia aplausos, pressão ou performance, apenas o processo. Os fãs ficaram encantados quando ele compartilhou esse novo lado de si mesmo online. A imagem do mestre de avental transmitia uma sensação humana e reconfortante. Cozinhar tornou-se uma forma de terapia, uma maneira de se manter firme em tempos incertos. Eventualmente, esse novo interesse o levou até mesmo a participar de um programa de culinária holandês. Era algo leve e divertido, bem distante do peso das turnês internacionais. Mas Ender deixou uma coisa clara: cozinhar não era um substituto para a música, mas sim um refúgio. A música continuava sendo sua paixão. Quando o mundo reabriu e ele voltou aos palcos com uma perspectiva renovada, deixou de buscar todas as oportunidades. Em vez disso, ele escolheu com cuidado. Os concertos de verão perto de casa tornaram-se seu foco. Apresentações menores e mais intimistas que lhe permitiam dar o melhor de si sem sacrificar seu bem-estar. Em vez de viajar incessantemente para conhecer o mundo, ele começou a convidar o mundo a vir até ele, a partir de sua casa em Miast, e a um sucesso redefinido. Não era mais medido pela distância percorrida ou pelo número de ingressos vendidos, mas pelo equilíbrio, presença e paz de espírito. Ele costumava brincar sobre viver até os 140 anos, não pelo número em si, mas pelo que ele simbolizava: otimismo, humor e um espírito que se recusava a se apagar. E não havia terminado. Ele estava simplesmente ajustando o ritmo. Diminuir o ritmo não significava desaparecer.
Andrew simplesmente escolheu um ritmo diferente. Seu violino repousa com mais frequência agora, mas nunca foi deixado de lado. Cada apresentação é encarada com intenção, gratidão e cuidado. De sua casa em Myers Thrift, sob um novo patamar de sucesso. Ele não é mais medido por turnês incessantes ou agendas lotadas, mas por equilíbrio e bem-estar. Os planos são flexíveis, nada é feito às pressas. A alegria da música permanece, sem o medo que antes o acompanhava no palco. Ele ainda ri com facilidade, ainda sonha e ainda cria. Seu otimismo perdura e Dúrio não chegou ao fim de sua jornada. Ele a continua com sabedoria e graça, provando que legado não se mede pela velocidade ou distância percorrida, mas sim pela profundidade com que se impacta a vida dos outros. Se a música de Underhill já tocou sua vida, reserve um momento para honrar esse legado compartilhando sua lembrança favorita nos comentários e deixando um like como homenagem. Inscreva-se no canal para manter vivas essas histórias atemporais e a música que as moldou.